Olá a todos, sejam bem-vindos ao 23º episódio do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e o Gonçalo Garcia. Olá pessoal, Olá, meu, tudo Alô, fixe? essa semaninha, tudo em forma? Já, Impecável. já viram os vossos resultados do trimestre? Já andaram a fazer contas? Isso, semestre, não é? Ou Trimestre do e semestre. semestre, sim. olha, é Como é que curioso, está tens como é que tá o teu achado. semestre? Está tudo a publicar-me no Twitter, é aquela altura do ano. Eu vi o Jeremy Raper a Uh, gozar, a dizer que tinha year to date 800 e tal por cento e eu não acredito. E até fui ver, mas o gajo estava a gozar. Mas aquele que se vê no Twitter é um bocadinho, parece-me, enviesado, não é? quem tem bons resultados mete, quem não tem Quem não não mete, diz claro. nada. Exato. Como é que Mas têm sido os há uns. vossos? Estou positivo este ano, mas não estou a bater o SP500, estou abaixo do Não, SP500. sim, não estás a fazer mais do que o SP está a fazer o quê? 14? 15? Para aí, sim. É, pronto. Mas isto o benchmarking é mais. É pouco saudável no meu ponto de vista, não é? Comparados com. Especialmente em períodos tão curtos. Acho que faz sentido, faz mais sentido em períodos muito longos. Muito, E, quer dizer, para aí 5 anos, 10 anos. especialmente depois destes últimos 3 anos, né? Que o SP500 deve ter. Eu agora estou a fazer de cabeça, mas à volta de 16% ao ano nos últimos 3 anos. Eu no outro dia vi, não se calhar foi o artigo que trazes hoje, não tenho certeza, que houve períodos, e isto não é novidade, mas estava a ler, e houve períodos tipo mesmo muito bons, excelentes do S&P e outros miseráveis, obviamente, todos sabemos disso, não é nada novo, mas um gajo depois pensa, realmente aqueles 8 ou 9% que se dizem, opá, não são 8 ou 9% sempre, e às vezes estás 10 anos ou 15 sempre a subir, e outros É 10 assim. anos ou 15 sempre quieta, Há, um, sempre a descer. há uma palestra que para mim é das melhores palestras do Warren, eu agora não sei qual é que é o nome, em que ele fala da história do mercado bolsista americano dos últimos 100 anos. E ele descreve aquilo em tipo 4 períodos. Tipo, há um período de 20 anos que nada se passou. Em 20 anos, o Dow Jones está exatamente no mesmo. Começou nos 200 pontos e estava nos 202 pontos. É. E depois, nos 20 anos seguintes, aquilo teve a subir tipo 15% ao ano durante 20 anos. Portanto, que aqueles 8% não. Só significa em grandes períodos de tempo. Não? Tu podes estar décadas em que aquilo não anda para lado nenhum. Ainda hoje estive a gravar com o Gary Michuris e provavelmente partilho na próxima semana, publico na próxima semana a conversa que tivemos. E hoje não falámos disso diretamente, mas ele esteve no Tobias Carlyle aqui há 15 dias e nesse episódio do Aquarius Podcast o gajo comenta, e uma coisa que eu estava para contar, para comentar até num dos grupos do Fire sobre os ETFs, não, sobre os PPRs, a malta estava a perguntar: malta, este determinado PPR tem dado nos últimos 3 anos, tem dado este retorno. Acham que é um bom ou é o melhor? E as pessoas, e obviamente, não é? Têm o recency bias e aqueles que deram melhores retornos nos últimos 3 anos é para onde as pessoas vão, porque são os que estão a dar melhores retornos. O que se esquecem é que existe uma estratégia por trás e em vez de, obviamente que também se tem que apurar os resultados de tal estratégia, mas não é em 3 anos. E em vez de se preocuparem, deixa-me cá ver qual é a estratégia com que eu me identifico mais para o caso de quando os retornos não forem tão bons, eu identificar-me com esta estratégia e aguentar, não, vão pelos retornos dos últimos 3 anos e um dia que a coisa não esteja boa, saltam fora porque nem sabem que estratégia, muitos, eu não digo toda a gente, mas muita gente nem sabe que estratégia é que lá está, nem sabem se faz sentido ou se não faz sentido. E estava a dizer o Gary Michuris que não tem 5 anos ainda com o fundo novo que tem, eu estava a fazer 5 anos agora, ele estava a dizer, eu só tenho 5 anos, eu preciso de muito, mas lá está, a pessoa também não sabe, preciso de muitos ciclos de 5 anos, ou muitos rolling periods de 5 anos para poder dizer que a minha estratégia realmente funcionou. Mas, entretanto, as pessoas, os meus investidores, têm que ver se identificam e se concordam e se partilham da mesma visão que eu. Esse é um dos maiores problemas, não é, da área dos investimentos que não acontece nas outras áreas, que é normalmente tu
tens feedback e consegues iterar, não é? Tu fazes uma coisa e sabes logo se aquilo correu bem ou não correu mal e consegues estar sempre a iterar. Aqui não. Aqui tu para saberes tens que esperar 10 anos ou 15 anos e depois é assim, se esperares 15 anos para saber se estás errado ou não, normalmente não é lá muito bom sinal. Exatamente. Eu diria que há uma agravante, é que tu até podes ter o que parece ser feedback e não ser feedback verdadeiro, não é ser só random. Pode estar algo a correr bem só por sorte, ou estar a Sem correr mal dúvida. só por azar. Sem dúvida. Portanto, para além de não teres, isto que estavas a dizer, não tens aquele feedback verdadeiro, até podes ter feedback contrário ao que seriam os teus interesses, não é? Ao que teriam realmente informação educacional. Sem dúvida, e agora só para terminar esta do Gary, e nós já falámos disso aqui, o tipo diz, opá, como eu não posso controlar saber, eu crio um método, lá está, o método funciona para mim, e dissocio os outcomes do método. Muitas pessoas, não vou dizer toda a gente, está muito preocupada com o outcome, e o outcome leva a que um gajo comece a pensar no short term, no curto prazo, no próximo ano, no próximo segundo ano tenho que ter resultados. E se um gajo dissociar e for atrás do método, pá, provavelmente, se o método estiver certo, obviamente, e o problema é esse, a dificuldade é essa, os outcomes logo se resolverão, se um gajo não fizer as neiras. Continua, Diogo, continua. É isso mesmo, é isso mesmo. Gonçalo, o que é que tu trazes? Eu vou falar novamente, acho que já discutimos aqui algumas vezes, sobre diversificação e concentração. É algo que eu tenho estado a pensar. E mais uma vez li algumas coisas que me fizeram pensar em situações novas e venho partilhar convosco. Boa, curiosíssimo para ouvir o teu tema. Eu passo já ao meu tema, começo eu hoje. Hoje não é um tema específico de ações, é uma coisa, um tema que me tem vindo a assaltar recentemente, que é a minha intolerância perante pessoas que têm a certeza absoluta das coisas e não aceitam pontos de vista diferentes, e a minha intolerância basicamente para com pessoas pouco tolerantes. A primeira, parecer a mesma coisa, mas a primeira é o facto de muita gente ter a certeza absoluta de muita coisa que não pensou realmente bem nela. E o sistema 1, até foi o Gonçalo que já aqui falou várias vezes do sistema 1 e do sistema 2, cognitivos que o tipo que ganhou o Prémio Nobel da Economia Daniel escreveu. Kahneman. Isso, muito obrigado. No seu livro Pensar Rápido e Pensar Devagar. E o sistema 1 é aquele sistema rápido que nos dá reflexos rápidos, opiniões rápidas, e o sistema 2 é aquele sistema em que pensamos e que realmente pomos as coisas no lugar, e analisamos todas as premissas de um problema para chegar a uma conclusão educada. E eu, atenção que eu quero fazer aqui um disclaimer, eu posso estar a parecer e posso neste episódio vir a parecer muito arrogante, e admito, é uma coisa que eu ainda estou a pensar, portanto ainda não consegui apanhar-lhe o jeito. Mas... Manuel, isso não será novidade para ninguém, portanto nem precisas fazer esse disclaimer. Agora tocou-me aqui no coração. Estou a brincar contigo, meu caro. Mas a história é, eu cada vez, e eu agora ultimamente, e aqui confesso-me, hoje vou-me confessar, tenho tido alguns atritos com amigos, ou com pessoas próximas, por ser demasiado chato, ok? Ser demasiado chato, ou seja, não ter uma opinião leve sobre qualquer coisa e querer ir a fundo e perguntar todos os detalhes antes de formar uma opinião. Pá, e isto são ossos do ofício, porque um tipo, para ter uma opinião formada sobre uma empresa, sobre um negócio, precisa desmifrar aquilo tudo e ver os dois lados e ver muita coisa para conseguir formar a opinião. E eu cada vez menos consigo formar opiniões rapidamente. E isso às vezes chateia outras pessoas. E eu vou-vos dar um exemplo de um amigo meu que no outro dia numa situação me pareceu demasiado convicto para a informação que tinha, ou acho que não pensou o suficiente sobre ela. Como vocês sabem, eu estive na Holanda há uns tempos atrás, aqui para aí há 2 meses, e ouvi a história de um casal que se separou e tinha um filho, e que em vez do filho andar a cada 15 dias ou a cada semana a saltitar de uma casa para a outra, o filho fica permanentemente na mesma casa e quem troca são os pais. Ok? Isto pareceu-me, para mim, algo verdadeiramente novo e uma ideia a pensar profundamente em todas as implicações disto, ok?
e podemos discuti-las aqui um bocadinho se quisermos, não vamos entrar em grande detalhe. Eu comentei isto com uma amiga, a primeira reação dela, e achei interessante, que eu não tinha pensado, foi: então precisam de 3 casas. E eu fiquei: boa, não tinha, não tinha chegado aí. E depois falei com um amigo meu que já é pai de 3 filhos, e ele é um gajo bastante tranquilo, bastante à vontade, e viaja os putos pequeninos, e viajamos, já fomos para a Tailândia com um dos filhos quando tinha 3 anos, e viajar a Tailândia toda de mochila às costas. Hum, e ele imediatamente diz: opá, esses protecionismos dos putos, isso é um exagero, nem me fales disso. E eu fiquei: porra, eu não queria uma resposta dessas, eu queria pensar sobre as premissas todas. Pá, isto porque este meu amigo diz, acho eu, não lhe quero pôr as palavras na boca, e não chegámos a conversar a sério sobre isto, e havemos de conversar em breve. Acho eu que o que pensou foi: pá, toda a gente tem adversidades na vida, e estarmos a proteger os filhos e pô-los numa bolha, pode levar a que os filhos se tornem uma florzinha de estufa, etc, etc. Eu compreendo perfeitamente esse ponto de vista. E ele até pode já ter pensado nisto, mas eu acho que a ideia era tão nova que ele não chegou a pensar nisto, ok? Como eu gostava de pensar. Portanto, o que eu queria era mesmo pensar: ok, um gajo consegue viajar e consegue estar fora do seu habitat natural agora, com 30 e tal anos, mas uma criança é mesmo assim, e depende da criança. Opá, há montes de coisas por trás disto que merecem a pena ser pensadas, pelo menos para mim. Eu achei interessante e achei que merecia ser apenas ser pensadas. E fiquei triste quando imediatamente alguém forma a opinião, porque ele foi claramente sistema 1, opá, esquece isso não faz sentido nenhum. E eu fiquei: epá, eu não gostei disto. Eu gostava de conversar e de esmifrar aqui pá, tudo o que isto pode querer dizer. Bom, hum, isto é um tema. E o segundo é muito parecido com este, mas não é o caso deste meu amigo. Mas é as pessoas que têm a certeza sobre as coisas, e até as podem ter estudado, aí não é o ponto, mas é que depois são pouco tolerantes para as outras pessoas, e até as chegam a espezinhar, ok? Eu no outro dia pedi ajuda, como faço frequentemente, a um colega, um fellow investor, a outro investidor, acho que um tipo até mais novo que eu, no Twitter. E o gajo tinha estudado uma empresa de Hong Kong, e eu fui lá e perguntei-lhe, e fiz uma quantidade de perguntas que basicamente era, eu estava a pôr buracos na tese dele. E ele não gostou. Ele não gostou e começa-me a responder, e eu começo-lhe a responder, mas ele começa a não gostar, que normalmente os investidores, pelo menos aqueles com quem eu tenho falado, gostam. Opá, ao início se calhar tremem um bocadinho, mas depois dizem: então manda cá vir, porque se calhar eu não pensei completamente neste investimento, ou nesta coisa. E este tipo diz-me, numa pergunta que eu fiz, ele achou que era uma pergunta demasiado básica, eu acho até que ele entendeu mal a pergunta, mas podia ter sido, e diz-me: vê-se mesmo que és novo nisto e que não sabes nada e não sei o quê. E eu fiquei: pô, espera aí, então o que é que se faz? Tu até podes achar isso, mas isso não se diz, tipo, porque é que tens que estar a dizer isso? Pá, e não lhe disse nada, e continuei a falar, e ele começa cada vez mais a ficar mais arrogante, e a espezinhar-me, e eu comecei, pô, até, neste dia até fiquei com calores, tipo: o que é que este gajo quer? Qual é o problema dele? E há pessoas, e Isso normalmente é bom sinal para ti, quer dizer que encontraste aí qualquer coisa interessante opá, pronto, na tese que estavas a defender. o problema é que isto depois um tipo não consegue também passar de fininho nisto, e também se começa a irritar, não é? E há pessoas que, para se sentirem bem, pá, precisam de espezinhar outros, e isto até nem há grande problema se for assim no Twitter escondido, mas quando isto é publicamente, e é chamado bullying, basicamente. Pá, isto para mim, eu não sou psicólogo, mas por acaso até gosto da área, é complexo de inferioridade. É alguém que não se sente confortável nos seus sapatos, na sua pele, e precisa de demonstrar a sua autoridade por rebaixar os outros. Epá, e eu às vezes fico, não gosto destas coisas. Não é assim muitas vezes, mas quando me sobe a mostarda ao nariz, não gosto nada desta arrogância. O problema é quando isto impacta muito mais pessoas, e depois eu comecei a pensar, eu já passei por isso na vida, quando, por exemplo, isto toca no chamado middle management, opá, quando alguém assim é chefe de outras pessoas, ou está encarregue de uma organização e tem outras pessoas que o seguem, que o têm como exemplo, e de repente, em vez de alguém lhes vai com uma questão ou os desafia uma opinião, e em vez de assumirem a sua vulnerabilidade e assumirem: opá, se calhar eu não pensei nisto, ou se calhar tu podes ter razão, vamos aqui
analisar a questão ponto a ponto, ainda bem que me atrases, não têm medo da perda da autoridade, que a autoridade vem por esta imposição de eu estou acima de ti, por mais que tu tenhas razão, tens que me dar ouvidos, e depois impacta uma organização toda que podia estar em conjunto a melhorar e a dizer, vamos analisar então qual é o teu argumento, vamos ver se conseguimos melhorar para o próximo passo, para a próxima vez que passarmos por isto ou que alguém passe por isto, já melhorámos, já iterámos aquilo que estavas a comentar, já iterámos e o processo é melhor. E depois vamos eventualmente, se as conclusões forem relevantes, vamos passá-lo ao resto da organização. E isso não acontece em montes de empresas, pelo menos que eu conheça, e empresas de pessoas ou em que trabalham pessoas que eu conheço. Pá, isto a mim irrita-me bastante sobremaneira, especialmente porque também fruto deste trabalho, um gajo fica às vezes picuinhas ou chato porque quer ir estudar tudo a fundo e todos os lados da questão, mas por outro lado, este chama ao mercado, ao investimento de Great Humiliator, o grande humilhador, porque um gajo precisa, muitas vezes leva porrada e percebe, opá, as minhas premissas, o meu processo de pensamento não estava correto, deixa-me cá abrir o meu coração e abrir a minha cabeça e admitir que não estava correto e ver como é que eu posso melhorar. Portanto, há aqui dois pontos desta profissão que se podem ver, um como positivo e outro como negativo. Pronto, e eu tinha que deitar isto cá para fora. Este foi tipo o confessionário do Big Brother. Pronto, e aqui está, amigos. Muito bem. Olha, só tinha a acrescentar, complementar 2 pontos. O segundo, começando pela parte da cultura das empresas, não é? Muito disseste dos chefes e das chefias estarem abertas a sugestões e não questionarem a sua autoridade. Tem muito também a ver com a cultura da empresa e daí ser também importante na nossa análise das empresas ter, em parte, atenção a essa cultura. Que não é fácil analisar essa parte. Mas... Não é nada fácil, sim. E não chega a falar com algumas pessoas soltas, porque lá está. Só com uma amostra suficientemente grande é que consegues ter uma noção da cultura. Por outro lado, como acho que até foi o Diogo que referiu várias vezes, esta cultura também se reflete nos números, reflete-se na estrutura de incentivos da empresa, reflete-se o que é que elas fazem ao longo do tempo. Portanto, ter uma visão mais alargada da empresa também ajuda a ter uma percepção desta cultura. Sim, há coisas mais que se consegue aferir mais facilmente, há outras mais difíceis, né? E que é importante conhecer pessoas que trabalham lá dentro e falar com pessoas. E muitas vezes é mais importante falar não com o top management, mas com o middle management, ou seja, não com os CEOs, não é? Porque às vezes estão muito desfasados do dia a dia, mas com pessoas da parte de gestão empresarial, mas num nível intermediário, porque consegue ser outra percepção. Só que é difícil arranjar. Uma ressalva, não quer dizer que não haja muitas boas empresas em que a cultura não seja a correta ou a mais tolerante, ou que o CEO não seja um grande filho da mãe. O Steve Jobs era conhecido por ser um grande filho da mãe, e temos aí a Apple, e há muitas mais. Portanto, o sermos boas pessoas não leva obrigatoriamente a bons resultados. Isso depois também tem a ver com o que procuras, não é? Eu não quero uma cultura em que a chefia seja boa pessoa, não é? Quer dizer, não é essa a principal métrica que eu procuro. Sim. Mas sim. O Steve Jobs era a melhor qualidade dele, digo eu, seria ser um visionário. Não é? E ele era altamente exigente e por ser altamente exigente passava muitas vezes como sendo bruto e afins. E no The Ride of the Lifetime do Bob, como é que é o segundo nome dele? Não esqueci. Iger. Isso é da Disney. Iger, exatamente. Da Disney e da Cap Cities antes. Exatamente. The Ride of the Lifetime do Rob Iger. Ele escreve lá como foi comprar a Pixar ao Steve Jobs e depois compararam com ações da Disney e o Steve Jobs foi o maior acionista até falecer. E ele fala de algumas discussões do board e o Steve Jobs a determinado ponto tentou, sem falar com o Iger, despedir um dos tipos da board porque este tipo não acrescenta nada. Ia votar com as ações dele que eram imensas, ia votar contra, porque este tipo não acrescenta nada às reuniões e queria tornar aquilo público assim, sem papas na língua, assim, tipo, sendo muito direto.
Pronto, e esta postura, claramente, esta postura de agressividade mais direta e de despachar as coisas que estão mal, era muito vincada no Steve Jobs, pareceu-me. O outro ponto que eu queria referir há bocado era, falando no Thinking Fast and Slow do Daniel Kahneman, ele fala bastante sobre esse tema que estavas a dizer, das pessoas processarem a informação muito com o sistema 1 e terem opiniões muito vincadas, talvez pouco substanciadas, mas que isto era de alguma forma fomentado, ou é de alguma forma fomentado pelos mídia e por muitos daqueles debates que nós vemos na televisão, quando as pessoas, que é muito mais interessante para quem está a ver duas pessoas com opiniões drasticamente diferentes que não conseguem respeitar o outro lado, não conseguem ver o outro prisma. Isto é muito mais entretenimento puro. Não é? É isto que nós valorizamos enquanto pessoas que estamos a ver um show. Portanto, isto acaba por ser aquilo que dá-se mais voz e acaba por ser um bocadinho mais o que vemos mais. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que há muitas pessoas que são muito mais ténues e muito mais ponderadas naquilo que dizem e naquilo que pensam. Também acho que essas pessoas têm um direito de antena, lá está, por ser mais ponderado e com mais nuance, que lhes dá menos atenção. É uma pena. É uma uma pena. pena. Porque depois começa tudo a extremar posições e eu estava para comentar futebol, mas não vou comentar, ou política, e agora eu nem não ligo e nem me interesso muito por política, mas há uns tempos fui à Assembleia, fisicamente, nunca tinha ido, também por causa do meu background, queria conhecer o edifício e a sala, e não está ninguém ali para chegar, se calhar estão nos bastidores, ok? Porque existe uma vida política muito fora do hemiciclo, mas ninguém está ali para dialogar, estão ali para fazer-se ouvir só, por isso a sua opinião, ninguém está, olha, se calhar tens razão, não existe ninguém, nunca ouvimos isso, se calhar tens razão, olha, deixa-me cá pensar melhor, não existe. Um gajo tem que ser melhor que o outro e agressivo, epá, isso me faz um bocado de confusão, mas pronto. Sim, também, Amigos. é assim, também faz um bocado, depois também depende da personalidade de cada um, mas faz um bocado de parte, não é? Quando nós temos algo em jogo e há incentivos e alguma coisa ameaça as nossas teses, nós ao sentir ameaçados sermos um bocadinho mais agressivos. Depois, obviamente, que vai do temperamento de cada um e há pessoas que lidam melhor com isso do que outras, mas isso também é uma reação natural. Eu não sinto isso como um ataque pessoal. Aliás, a pessoa é que está a sentir isso como um ataque, não é? Não, o problema, nestas pessoas, por exemplo, que espezinham outros, o problema está neles ou nelas. Sim, não, sim, não está em quem está a ouvir. O problema está dentro dessas pessoas. Isso até me dá informação, isso até me diz que, epá, se calhar ele não consegue defender aquilo que eu estou a dizer, se calhar o meu argumento tem aqui alguma coisa para aprofundar. Né? Até pode ser um bom ponto. É um Sem ponto dúvida, diz frio, mais. boa. Exatamente, diz mais sobre a outra pessoa do que diz sobre ti. Uhum. Vamos passar ao próximo tema. Como é que isto foi combinado? Diogo? É o grande Diogo? Vamos Bora lá, assim. Diogo. Pode ser. Esta semana, eu acho que nem sequer cheguei a apresentar o tema ao início, mas pronto. Esta semana estava a ver as notícias, como vejo, e apareceu uma notícia na SNBC sobre um estudo em que dizia que os investidores este ano esperam resultados superiores a 17,5%, retornos reais, ou seja, acima da inflação. Tendo em conta que a inflação este ano já vai ser 3,5% ou 4% nos Estados Unidos, portanto, os investidores estão à espera de resultados de 20%. E isto pôs-me a pensar, isto várias vezes surgem notícias destas, há uma tendência normal da maioria dos investidores esperar resultados superiores àquilo que deveria, porque eles normalmente esperam sempre resultados superiores à média, o que não faz muito sentido. E há outra tendência engraçada que este estudo demonstra, além de não demonstrar só que os retornos esperados este ano são absurdos, na minha opinião, nos últimos anos a expectativa de retorno tem aumentado. E isto é um facto psicológico interessante, que normalmente, à medida que os retornos aumentam, ou seja, à medida que, por exemplo, o SP500 nos anos anteriores obteve melhores resultados, a expectativa dos retornos futuros dos investidores aumenta. O que é um contrassenso, porque, na verdade, quanto melhores são os resultados dos últimos anos,
mais tu devias achar que os próximos anos não vão ser tão bons. Porque, em média, não é? Aquilo que se sabe ao longo das últimas várias décadas, os retornos têm sido de 9%, no SP500. Portanto, se nos últimos 5 anos os retornos foram de 15% ou 16% ao ano, provavelmente os retornos futuros, a não ser que as empresas tenham crescido os lucros a 15% ou 16% ao ano, os retornos futuros, a expectativa é serem mais baixos. E há um desfazamento grande e real entre aquilo que os investidores esperam e aquilo que vão obter. E isto tem consequências, porque, na minha opinião, eu acho que quanto mais realistas nós formos nos retornos, melhor. Porque se nós estamos à espera, se estamos desfasados da realidade, nós somos mais propensos a cometer erros. E, portanto, é preciso pensar bem sobre estes números e é preciso pôr os pés assentes na terra, porque isto significa que, provavelmente, os investidores estão a submeter-se a um risco maior. E ao submeter-se a um risco maior, a coisa vai correr pior daqui para a frente. Portanto, é suposto, na minha opinião, nós analisarmos estes números e pormos em perspectiva e pensarmos exatamente o contrário, que é provavelmente os retornos futuros vão ser piores, porque os retornos passados foram bons, e agirem de acordo com isso. E, portanto, se calhar não incutirem mais risco, né, para não vir a piorar ainda mais. Estás a dizer que estamos no topo do ciclo? Não, eu não faço ideia qual é o topo. E uma das coisas, olha, e nem sequer o Joel Greenblatt uma vez diz, imagina que isto é o topo, não é? Mesmo sendo o topo, tu não fazes, o topo entre aspas, mesmo que os retornos dos próxima década sejam horríveis, tu não sabes se vais ter um crash de 40% num ano e depois vais voltar a ter os retornos de 9% ao ano todos os anos, ou simplesmente vais estar tipo 6 ou 7 anos em que aquilo não sobe nem 10 e portanto não há nenhum crash, mas estás 6 ou 7 anos com o mercado parado e depois volta a ter os retornos. Portanto, tu não fazes ideia do que é que vai acontecer. Mesmo sabendo que provavelmente os retornos futuros vão ser substancialmente mais baixos do que na década passada, tu não sabes como. E portanto não vale a pena tirar conclusões aí nenhumas disto. Agora, uma coisa é certa, todos os anos que o SP500 sobe, por exemplo, a 16% ao ano, como tem estado a subir, a expectativa é que daqui para a frente os retornos sejam cada vez menores. E se este ano voltar a subir 16%, a expectativa é que ainda seja pior. Portanto, agora eu não sei se até pode subir 16% mais 2 ou 3 anos seguidos. Só Ou 10, que, não sei. ou 10, só que isso vai cada vez mais vai agravar mais o retorno futuro, não é? da classe toda dos investidores. Quanto mais sobe, mais antecipa os retornos futuros, basicamente. Exatamente, e portanto a tua vida, isso é ótimo se tu estiveres prestes a reformar-te, isso é horrível se tu estiveres a pensar em investir durante mais de 30 anos. E aqui também temos que ter em outra questão sempre, que é isto era a expectativa de retornos reais, porque se tivermos inflação a 10% ou 15%, mesmo que o SP500 sobre a 10%, não estás a ganhar nada. Mas pronto, olha, basicamente foi este o artigo e achei interessante. Era algo que eu já sabia, o facto de as expectativas subirem quanto maiores os ganhos, mas vale sempre a pena, acho, pensar sobre isso. E força, Gonçalo. Desculpa, deixa que te termines, porque eu depois fui ler o artigo e tenho só umas coisas para acrescentar. Pronto, eu depois eu não cheguei a ler, foi um estudo feito pela Naxitis, não é? Mas eu não cheguei a ler o estudo em concreto, mas passo-te a palavra então. Boa. Então eu fui ler o estudo. Na verdade, o retorno que tu disseste, os 17,5%, foram para os investidores só dos Estados Unidos. Porque eles fizeram, basicamente, eles entrevistaram 8.550 investidores de 24 países e todos estes investidores eram chamados higher net worth, tinham ativos investíveis de mais de 100 capas, dólares, equivalente a dólares. Mas nos Estados Unidos realmente esperavam 17,5% de retorno de long term, mas na Alemanha, por exemplo, só esperavam também parece alto, mas só esperavam 10,7%. No Canadá já era 11,2%. Aqui também tem muito a ver com os retornos recentes que cada país, do índice que cada país tem tido.
E eu acho que aqui nota-se muito bem um enviesamento mental que é o availability bias, não é? Aquilo que sentiste na pele mais recentemente é aquilo que tu achas que vai acontecer no futuro. No geral, estes 8 mil investidores, na verdade, em conjunto, esperavam 13% acima da inflação. E isto tem estado a aumentar, como disseste, ao longo dos anos. Portanto, em 2014, eram 9% que eles esperavam. Depois de 9%, passou para 10% ao longo do tempo em 2019. Em 2020 já esperavam 12,5% e agora em 2001 esperam 13%. Portanto, está sempre a aumentar. Outra questão curiosa perguntaram aos investidores qual eram os principais riscos que eles estavam preocupados neste momento. E o número 1 é um risco que a mim não me preocupa assim tanto, mas conseguem adivinhar qual é que é? Eu diria inflação, mas não... A inflação é o número 3. Qual é? Número 1, volatilidade. A maior parte dos investidores elegeu número 1 a volatilidade. Não, ou seja, que os preços venham abaixo, não cresce, é isso? Ou que variem. Ou que suba muito? Elegeram volatilidade. Número 2, uma recuperação baixa da economia. Número 3, inflação. Número 4, taxas de juros baixas. E número 5, aumentos de impostos. Baixas ou altas? Eles disseram baixas. Weird. Espera aí, esse universo de investidores são... Que tipo de investidores são esses? São investidores individuais que tenham mais do que $100 mil para investir em liquidez. Liquidez ou em ativos financeiros. Portanto, fora casa, fora empresas que tenham e outras coisas. Okay. Mas não diz mais se sabem o que estão a fazer ou se não sabem nada, não diz não, se são prós, se não são, não diz nada. Não diz, não fala sobre isso. Okay. Outra coisa curiosa foi perguntaram a estes investidores como é que eles alteraram o seu comportamento após a pandemia, ou seja, após o Covid estar nas notícias e afins, portanto, basicamente após de março de 2020. E 60% destes investidores globais disseram que alteraram alguma coisa do seu comportamento. E alteraram o quê? A maior parte deles aumentou o trading. Portanto, 23% dizem que estão a fazer muito mais trading. O que ajuda também a aumentar os retornos, não é? Estou a ser irónico. Trading diretamente. 23% dizem que aumentaram o trading de fundos geridos por si. 18% dizem que aumentaram o trading investindo com a ajuda de outros, portanto, advisory accounts e afins. E eles estão a ter essa em conta, portanto, eles esperam mais resultados pagando mais comissões também, não é? Portanto, isso tem que ter, se calhar estão a ter isso em conta. Exatamente. Outro dado muito curioso é que, pronto, aqui temos que no todo 60% modificaram os seus comportamentos, muito enviesado para mais trading, mas se olharmos para os chamados millennials, portanto, basicamente pessoas... Os millennials, sim. Millennials, sim, desculpa, eu tenho uma dislexia. E, portanto, 75% modificaram os seus comportamentos. Portanto, as pessoas mais jovens modificaram muito mais do que a generalidade da população. E estes também dizem que fazem muito mais trading. Os baby boomers, portanto, basicamente 53% disseram que não fizeram qualquer alteração por causa do Covid na sua forma de investir. Portanto, há aqui também uma parte geracional a influenciar. Agora lembras-me, os compistas Warren e Charlie deram agora uma entrevista à CNBC. Ninguém percebeu muito bem porquê. Até se julgava que ia ser uma... retirement. Isso, ou também um avião privado da Hershey's, que é marca de chocolates e doces, aterrou no outro dia em Omaha e especulou-se que havia ali algum negócio, ok? E que vinham anunciar o negócio e pelos vistos não foi nada disso. Mas só uma parte, apesar da entrevista ter saído ontem, ou antes de ontem, a entrevista foi gravada logo a seguir à annual meeting. Ok. Portanto, ela não era de agora, na verdade. Já tem um mês. Olha, tu viste? Eu ainda não vi. Vi. Sim. Está no YouTube. Não traz nada de novo. Está no YouTube. É preciso uma VPN porque tens que estar nos Estados Unidos para ver.
Epá, nada de novo. Ok. Basicamente fala o Charlie a defender muito a China, a dizer que a China parecia propaganda quase ao Partido Comunista, e a dizer que fizeram muito bem em castrar o Jack Ma. E depois falaram da descentralização da Berkshire e do quão isso faz sentido. E Ok. pronto, e falaram um bocado da relação deles e do passado, e cascaram um bocadinho mais na Robinhood também. Era aí que eu queria chegar, exatamente. Cascaram um bocadinho na Robinhood e ainda falaram do problema da Arquegos, da Archegos, eu não sei bem o que ele se chama. Pronto, é um resumo. E o conhecimento que eu tenho dessa entrevista é em segunda mão, em terceira mão, mas era exatamente aí do Robin Hood. Os gajos estavam a dizer: pá, isto é, eu não me lembro do termo utilizado, mas isto é uma casa de sorteios ou de lotarias, não é uma coisa séria. E eu cada vez mais vejo malta a começar a investir no que quer que seja. Portanto, é isso que esse artigo basicamente diz, não é bem, mas diz que as pessoas estão entusiasmadas com o futuro e muitas delas estão a entrar agora. Eu gostava de saber, no outro dia estive à conversa com um casal amigo que me disse que tem algumas ações e sabem zero, não sabem o que é ver os lucros de uma empresa, não sabem o que é PER, não sabem nada, rigorosamente nada. Acham que por ter caído volta a subir, ok? Eu acredito que haja muitas Então pessoas. desculpa, sabem mean reversion. Ah, Pronto. pode Eh, cair. pá, O Peter Lynch conta aquela história muito giro, que é a ação caiu de 90 para 5, não é? E as pessoas dizem, pá, vou cá para o dinheiro, o que é que eu posso perder? Já caiu tudo. Olha, para já podes perder tudo o que meteste, não é? exato, 100%. E depois ele até diz assim, normalmente os short sellers fazem dinheiro é com estas empresas, não é quando elas estão lá em cima, é aquelas que já caíram 90% e eles sabem que aquilo vai falir, não é? E eles começam a shortar aos 5, não é? Porque sabem que aquilo já vai falir e já está quase, mas ainda dá aos 100%. Estão a ver uns Uh, passos. e para alguém shortar, alguém tem que comprar. Quem é que está a comprar os shorts, não é? É este gajo que está a dizer, epá, isto não pode cair mais, mas já caiu 90%. E agora este casal está à espera da reverse into the bean, mas existem amigos meus que ganharam uma pipa de massa o ano passado sem saberem nada também, porque caiu e só podia voltar a subir. Portanto, existe algum fundo de verdade nesta teoria, o que não quer dizer que seja repetível. Mas isto para dizer, e eu depois estava a tentar explicar-lhes algumas coisas básicas do investimento em ações e eles simplesmente não queriam saber. E eu, espera aí, como é que vocês não querem saber? E eles, opa, são os trocos que lá temos. Eu gostava de saber da quantidade de dinheiro que anda aí, o que entrou o ano passado, ou qualquer coisa do género, quanto é que, quanto desse dinheiro são apenas trocos para muitas pessoas? Porque aí sim realmente não importam para muitas pessoas e muitas pessoas a meter trocos pode ser muito dinheiro. E eu gostava de saber qual seria o montante que entrou o ano passado que foram trocos para muitas pessoas. Epá, e houve muitos trocos também, houve muitas ajudas do governo, houve muito estar em casa e não ir ao restaurante. Portanto, isto em agregado faz diferença. E é por isso que a GameStop e a AMD continuam lá em cima. É uma junção de muitos trocos e de Diamond Hands, mãos de diamante. Mas isto de brincar com trocos, lembra-me uma história que o Nick Sleep contou do Warren Buffett, eu não sei se é verídico ou não, mas está nas cartas dele. E basicamente ele diz que o Warren Buffett foi com o Charlie e com os amigos jogar golfe e um dos amigos disse ao Warren, olha, se fizeres agora um all-in-one, portanto basicamente com uma distância considerável do buraco, acertar logo no buraco, nós damos-te 10 capas. Mas se tu não conseguires, tens de nos dar 10 euros. Ou 10 dólares. E o Warren pensou um bocadinho e disse, passo. E ele disse, mas passas? Mas como assim passas? Já estás a arriscar 10 para ganhar 10 capas. Isto é altamente assimétrico, porque é que estás a passar? E ele disse, ele disse algo do género, e vou parafrasear, ele diz, se não consegues ser disciplinado nas pequenas coisas, é muito mais difícil nas grandes coisas. E pronto. Ok. Ele nem com 10 dólares queria fazer algo que não fosse inteiramente racional. Era quase impossível o gajo fazer um all-in-one. Ele também tem outra. Ele tem outra com o Tiger Woods também parecida, em que eles também é assim com os trocos quaisquer.
Pá, e o Tiger Woods mas isto é mesmo o Warren que conta a história. O Tiger Woods diz: epá, isto é dinheiro de brincar, porque o Warren não queria, ou estava a fazer de candy e pediu-lhe, já não sei. E o Tiger Woods: epá, são trocos, é dinheiro de brincar. E o Warren disse: todo o dinheiro para mim é sério. All money is serious money. E o Tiger Woods deve ter ficado a pensar: se calhar este gajo sabe o que diz. E isto aqui, eu gostei muito dessa história porque mostra o quão importante é a disciplina também nas pequenas coisas. E o facto de achares que algum dinheiro é para brincar, depois esse dinheiro tende, perdes aqui, digamos, 100 euros e depois perdes aqui 100 euros, e depois esse dinheiro tende a fazer também ele próprio compounding. Opa, atenção, há que não exagerar, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É verdade que há pessoas, e a malta do FIRE mais a fundo diz que 10 euros são 100 euros ali à frente, ou 1000 euros. Opa, é verdade, todo o euro pode ser mais, digamos, o gajo também tem que viver e tem que curtir enquanto cá anda, não é? É verdade, e há um exagero nesse aspecto da parte do Warren, e há várias histórias dessas que se contam. A Catherine Graham também conta histórias dessas com ele. Que é unhas de fome. Sim, ele não conseguir, e pronto, ele já era multimilionário na altura, e tinha-lhe pedido 50 cêntimos para pôr para o telefone. E o Warren estava à procura das moedas e não tinha moedas de 50, só tinha de 1 euro, não sei o quê. E, não tá, e ia trocar para não sei o quê. E a Catherine diz: opá, Warren, 1 euro serve. Deixa de estar com isso. Pronto, e isto é uma pessoa que não tem que contar trocos, não é? Já na altura não tinha. Sim, mas é um mindset. É que fica depois muito mais fácil seres disciplinado em tudo o resto, em tudo o que realmente importa. Mas depois leva àquilo que eu estava a queixar-me ao início, que os meus amigos começam a olhar para mim, a sério, não consegues ser um gajo tipo leve e que tem uma opinião sobre, sei lá, qualquer coisa, agora vou mandar ao ar sobre o Benfica ou assim, que sem teres que pensar, bom, o que é que vai na cabeça do outro gajo para analisar, tipo, a certa altura um gajo também torna-se um pesado do caraças, não é? Digo eu. Eu entendo isso e dou-te razão, mas epá, nem 8 nem 80, porque senão um gajo torna-se tramado. Como tudo na vida, a moderação é importante. Não é? Agora, o princípio isto por exemplo, Robinhood, a sensação que eu tenho é que aquilo não é uma plataforma de investimento, é uma plataforma de jogar com o dinheiro. Não é? Tu pedias, é a mesma coisa que dias ao casino e apostar vermelho ou preto. Também tens um retorno de 100% provável. Aquilo claramente incentiva a que tu transaciones muito e incentiva a que tu compres opções e derivados. Na entrevista ao Warren diz: podes ter a certeza que tu não vais a inscrever-te na Robinhood e que eles incentivam-te a pôr o teu dinheiro num index fund, tipo, em que pagas pouquíssimas comissões. Não, aquilo incentiva até a comprar opções e derivados e alavancar com margin calls e coisas do género. Epá, é um negócio deles eu não acho que seja muito moral, mas é legítimo. E eu acho que há uma tendência dos brokers todos para isso, não é só eles. A própria de giro que nós às vezes falamos, sempre que uma ação está a cair mais 10%, cai um mail, não é? A dizer: olha que tens uma ação que já caiu 10%. Que é para ter... Portanto, isso são tudo estratagema. Sim. A Interactive Brokers também envia esse e-mail, mas podes ir lá e tirar essas pré-definições. Mas implica que tenhas o trabalho de ir lá tirar, claro. Obviamente que são menos agressivas do que a Robinhood nisto, mas... A Robinhood tem, segundo o que li, é que se... eles dão ações de borla, não é? Se tu comprares não sei o quê, ou se meteres lá um depósito, não sei, e para tu saberes qual é a ação que tiveres de borla, tens de fazer uma raspadinha. Tens de andar com o dedo no ecrã. E o que é mais gaming do que isto? Lá está. Aquilo é gamificar isto tudo, só que eu não... Há certas áreas em que eu acho que a gamificação pode ser uma coisa boa. Aqui não. Aqui não. A aprendizagem é capaz de ser muito útil para concentrar as pessoas. Sim, por exemplo, a Duolingo, não é? Que agora vai entrar em bolsa, não sei se sabem o que é, mas que é uma empresa para aprender as línguas. E é gamificado. Com de jogos interativos e afins, é fixe. Já tentei aprender alemão quando estava na Alemanha com a Duolingo. E que tal? Um dia eu estava a dizer qualquer coisa, eu sou uma mulher em alemão, que é basicamente I am Muschen, e a minha namorada, que
falava perfeitamente em alemão na altura, entra em casa e está-me a ouvir para falar para um computador, eu sou uma mulher. Depois tens de dizer com uma intuação para aquilo te dar uns pontos. Não, nem é uma mulher, é uma menina, Mushan. Mushan, uma menina, sim. Muito bom. Mas sim, agora aqui não, aqui tu queres é o contrário, não é? Aí voltando ao teu tema, Diogo, quantas vezes ouviram falar o ano passado sobre literacia financeira? Eu não estou a dizer que é uma má coisa, atenção. Mas claramente estamos numa altura em que montes de... Ou Bitcoin, ou outra coisa qualquer. E eu não estou a confundir as duas, atenção, são coisas completamente diferentes. Mas há muita gente que se interessou o ano passado por investimento. E isso é ótimo. E aliás, a Robinhood tem feito coisas... Se eles conseguirem que o investidor comum consiga investir em IPOs antes dela entrar em bolsa, não é? Em quase todas, eu não sei como é que eles fazem isso, mas uma das coisas que eles estão a tentar fazer é permitir democratizar o investimento em IPOs antes delas entrarem em bolsa. Antes. Que hoje em dia é complicado, não é? Bem, eu tenho um amigo meu em Inglaterra que teve acesso a comprar uma cervejaria, Brewdog, se não estou em erro, uma coisa qualquer. Produtora de cerveja, cervejaria, e tem cervejarias espalhadas por vários sítios. E eu estava a pensar, mais um que não sabe rigorosamente nada, mas esse tem a feliz ideia de me mandar o relatório e dizer, olha lá, o que é que achas? E eu na altura nem sei se cheguei a dar-lhe a opinião, agora que estou a lembrar. Mas eu lembro-me de tu lançares o S1 aí à malta. Não é S1 porque aquele é inglês, não é? Mas era... Mas a história é, isso tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, porque tu vais ter se calhar menos controle de contas, se calhar vais ter menos informação, tudo o que é bom de seres público é teres mais escrutínio, e aí não tens. Não sei se não vai ser mais pior. Sim, a questão aqui pronto, é democratizar isso, não é? As pessoas têm acesso aos IPOs, tens o prospecto do S1 nos Estados Unidos e cá outras coisas. Agora, eu acho que isso, em termos de prós e contras, não é? Há muito mais contras do que prós naquilo que a Robinhood está a fazer, e aliás, ainda o ano passado houve a tal polémica, o sobrinho do Bill Brewster que suicidou por causa de um problema da plataforma, em que ele achava que estava a dever mais de $500 mil, quando na verdade não estava. Sério? Ok? Pá, Sim, essa história foi muito badalada. eu lembro, eu não sei se não falámos dela aqui, mas não sabia os detalhes. E na verdade não estava, mas como a aplicação é toda com corzinhas e muito flashante, houve ali qualquer coisa que se passou e apareceu na conta que o saldo dele era negativo em $500 mil. Pá, e acho que ele era um puto bem certinho e atinado e não sei o quê, pá, e pronto, e acabou. Eu tenho memória que era uma quantia ligeiramente inferior, ou bastante inferior, era para aí 200 mil, e até vi o print screen de como aquilo aparecia, e basicamente aquilo foi uma opção que expirou, e expirou in the money, ele ganhou dinheiro com a opção, mas o facto de expirar, executou, e ele teve de comprar as ações, neste caso acho que era a Amazon, e por não ter esse dinheiro todo na conta, tinha o dinheiro da opção, mas não tinha o dinheiro para exercer a opção. Mas ele não era obrigado a exercer. Podia vendê-la. Não, mas aquilo por estar in the money, exerce automaticamente. Não, Para o cliente não perder o dinheiro que tinha. Portanto, aquilo exerceu. E a questão é que só ia fazer o settling na segunda-feira seguinte. E exerceu, a maior parte das options exerce uma sexta-feira. Ou expira uma sexta-feira. E depois o settlement é uma segunda-feira. E durante este fim de semana, ele teve uma margin call para aí 200 mil. Isto é um miúdo que tinha para aí, não devia ter 20 anos. E que achou que que ia ficar endividado para o resto da vida, não é? A dever $200 mil, uma criança que era altamente, poupava muito e afins, e entrou em parafuso e depois enviou e-mails à plataforma e eles não respondiam. O customer service respondia com mensagens automáticas, ninguém estava lá do outro lado para atender, e pronto. Depois, um dia depois dele falecer, a Robinhood mandou um e-mail a dizer, it's all resolved. Está tudo resolvido. Pronto, basicamente foi isso. Coitado desse puto. Coitado desse puto e dessa família, porra. Amigos, vamos mudar de assunto. Gonçalo, menos sério. Diogo, ainda queres dizer algo? Não, olha, posso acrescentar que, por exemplo,
só para fechar estes assuntos, não sei se viram notícia, a Interactive Brokers este ano, no final do verão, vai passar a disponibilizar investimentos em criptomoedas e a própria Giro também tem intenções de fazer até ao final do ano. Eu não sei se é bom ou mau. Para algumas pessoas há de ser bom, para outras há de ser mau. Mas uma coisa tenho certeza, para a plataforma é bom. Para a plataforma é ótimo, não é? É mais dinheiro e obviamente que eu percebo porque é que todas elas querem fazê-lo. Pronto, eu não gosto muito que isso seja assim, mas vamos ver quais é que são os termos disso e como é que isso é aplicado. A forma que em Portugal se tem feito mais investimento em criptomoeda tem sido via Revolut. E a Binance, não, já não sei o nome daquilo, que agora está banida no UK. É a Binance é a maior fintech na Europa. E a Revolut tem perdido dinheiro, excepto que agora com o que cobra com investimento em criptomoeda. Claro. Eles cobram 1,5%, que para investir numa ação ia ser impensável, mas não ia pagar uma comissão de 1,5%. Mas dada a volatilidade da criptomoeda, há muita gente, 1,5% não é nada. Isto sobe 10% num dia. E isso é se não tiveres alavancado, não é? Porque depois é... Quem é que compra Bitcoin alavancado? Alguém? Por acaso eu sei de alguém, é verdade. Eu não entendo as pessoas. Não entendo. O que não faz, é assim, se na maior parte dos casos não faz sentido comprar ativos financeiros alavancados, quanto maior a volatilidade, menos sentido faz, não é? Claro. Porque o teu risco aí sobe exponencialmente. Aí sim é quando a volatilidade é realmente risco. Sim, exatamente. Sim, porque tu não controlas, não é? Mas pronto. Grande Gonçalo, vamos ao teu tema? Sim, eu estava a pensar ainda na Interactive Brokers a permitir as criptomoedas. Eu que tenho diria a maior parte das minhas poupanças, é um risco a monitorizar, porque de um momento para o outro, se eles fazem muitos empréstimos por margem e afins, mas têm sido conservadores ao longo do tempo, se bem que às vezes perdem dinheiro, inclusive quando o petróleo ficou negativo. Foi uma situação que os modelos internos deles não devem ter calculado bem o risco e perderam dinheiro com os clientes que foram ao ar. E eles tiveram que dar o colateral. Exato. Mas eu sinto que ela é bem gerida nesse aspecto. Sim. Eu também acho. Eu tenho visto tanta gente, não da parte da gestão, mas da parte das operações, tanta gente a queixar-se e a sair, especialmente americanos, e a sair da Interactive Brokers por dificultarem montes de coisas. E depois há uma história nas microcaps que quando alguém tem uma percentagem grande, e há vários americanos que eu sei que têm, mas a título individual e não de fundo nem nada, a Interactive Brokers lançam um alerta de serem afiliados com a empresa, que pelos vistos é uma confusão para eles saírem dali sempre que fazem alguma operação, têm que responder a um questionário automático, depois não conseguem falar com ninguém, tipo, tenho visto montes de malta a queixar-se por causa disso. Eu também não sou o maior fã de não conseguir sair? De não conseguirem fazer as operações, andar com as operações, neste caso especialmente por causa de serem considerados afiliados sem nada a ver com a empresa, e no outro dia havia outra queixa, já não sei qual era, mas muita gente a dizer, estes gajos querem mesmo tirar-me daqui e que eu vá para outra. Eu por acaso nunca tive problemas, mas nunca tive nem com essa nem com a de Giro, que são as duas que eu uso mais. Mas por acaso é um facto interessante que eu vi ontem, andei a olhar para isso, é que tanto a Giro neste momento e a Interactive Brokers têm mais ou menos o mesmo número de clientes. A Interactive Brokers tem um bocadinho mais. Tem 1,5 milhão de clientes, ou perto de 2 milhões, uma coisa assim qualquer. Mas o número de ativos que gerem são completamente... a Interactive Brokers gera mais de 10 vezes os ativos do que gera a de Giro. A de Giro por investidor tem em média lá 25 mil euros, em média, e a Interactive Brokers está nos quase 300 mil. Ou seja, em média, um investidor da Interactive Brokers tem perto de 300 mil. Portanto, a discrepância é enorme, né, em termos do tipo de investidores que com um angaria e outra angaria. E a Interactive Brokers tem a parte institucional também, não é? Tem fundos e afins lá dentro. E não podes não Giro? Não sei, mas tu, se fores ao site da Interactive Brokers, tens as duas opções. Ok. Epá, desculpem, Diogo, quando tu estavas a falar, a minha cabeça
foi para o outro lado. Tu disseste quais eram os valores de médios por cliente de cada uma delas? A de giro é 25 mil Uhum. e a Interactive Brokers é quase 300 mil, é 290 mil, o que é. Ok. Portanto, é mais 10 vezes, né? Apesar de terem mais ou menos o mesmo número de clientes, a Interactive Brokers tem um bocadinho mais, depois gera mais 10 vezes os ativos, né? Tem muito mais ativos. Além do que o Sal estava a dizer, porque também tem os fundos, mas também as demografias são diferentes. A Interactive Brokers atua nos Estados Unidos, enquanto a de giro não. E lá as pessoas Não. têm mais, não só têm mais dinheiro, como estão muito mais disponíveis a investir em bolsa do que na Europa. Sim, eu não sei qual é que é o alcance da Interactive Brokers. A de giro é só europeia. Está praticamente em toda a Europa neste momento, mas é só europeia. A Interactive Brokers eu não sei se sei que tem em Europa, não é? E tem nos Estados Unidos, e não sei se tem em Ásia ou não. Vamos virar aqui de tema. Vamos ao Gonçalo. Bora lá. Então, o tema, voltando aqui um bocadinho à concentração, e eu achei relevante trazer aqui dois tweets. Um do Ian Castle, que já falamos aqui várias vezes, um investidor que tem um portfólio algo concentrado e principalmente nos tempos iniciais e sobretudo em microcaps, em empresas muito pequenas. E ele escreveu um tweet a dizer que nos seus, quando tinha 20 e picos, concentrava em só 2 a 4 empresas. E ele achou que isto foi bom para ele porque amplificou todas as lições que ele tirava do que corria bem e do que corria mal. Portanto, quando fazia um erro, ele sentia mesmo esse erro na pele e quando as coisas corriam bem, corriam mesmo muito bem. Lá está, só tinha 2 a 4 empresas. E eu estava a pensar, realmente, para um fundo que tenha 200 empresas no portfólio, não é? E algumas com uma posição de 0,5%, digamos, que interessa se foi um erro ou não? Será que fazem mesmo, vão ver, porque é que isto foi um erro? Vais fazer uma due diligence para ver o que é que enrasta aqui nesta análise? Vocês, se tivessem uma participação de 0,5% do vosso património, estariam preocupados com a ação estar a cair 10%? Não estaria preocupado, mas poderia eventualmente ir ver, fazer o post-mortem, se não tivesse mais nada para fazer. mas não. É pequenino. Nem se fosse 2 ou 3%. Mas sim, agora se tiveres 4 ações, não é? Ou seja, se cada uma for 25% do portfólio, 10% é uma moça grande já, não é? Sem dúvida. E eu achei isto interessante porque teres alguma concentração força-te a tomares atenção às coisas. Enquanto se estiveres demasiado diversificado, tendes a desvalorizar. Não é? Estás mais... Podes ficar um bocadinho nas tintas. Ok, está a descer 10%. Ou se só tiveres, como estávamos a falar há bocado, do play around money, de dinheiro só para brincar, também, olha, pronto, são 100 euros, dobrou, boa, caiu, olha, pronto, ok, não vou jantar fora esta semana, assim. Yeah. Não. Mas eu acho que pode ser mais difícil. Isto depois está aqui muita coisa que mexe contigo, mas eu acho que pode ser mais. Não, é verdade. Mas eu acho que pode ser mais difícil tu pensares a longo prazo com poucas posições. Por um lado, pode ser mais fácil, não é? Porque tens ganhas mais ligação às empresas. Mas por outro lado, os movimentos de curto prazo mexem muito mais contigo. E portanto é mais difícil o teu foco estar lá à frente, não é? Porque estás sempre a sentir na pele de todas as subidas e quedas. Sim. Ou então tens de ter o distanciamento desses movimentos de curto prazo. Eu no outro dia ouvi mais uma vez do Gary, não quero falar muito mais dele, estou sempre a falar, mas interessante, que era all else being equal, tudo o resto sendo igual, eu preferia ser altamente diversificado do que concentrado. Yeah. E aquilo deixa-me a pensar, se não perdesses pensamento, se não perdesses tempo a olhar para 200 coisas, etc., era muito melhor realmente. Mas em economia, never all else is equal. Exato, claramente. Deixa-me só, Gonçalo, puxar aqui a corda um bocadinho atrás, porque eu tenho o Twitter está por trás de vocês e partilharam agora aqui o balanço do Twitter e as criptomoedas têm subido, aparece aqui o último ano, têm subido e o trimestre e agora são, o que eles têm em criptomoedas ativos, 12 bilhões
e o total de ativos são 80, ok? Portanto, já um bom valor de criptomoedas aqui no balanço da Robinhood. Da Da Robinhood. Robinhood, ok. Da Robinhood. Eu disse outra coisa? Disseste Twitter. Eu estava a ver no Twitter que partilharam o balanço da Sim. Robinhood. Peço Exato, desculpa, se calhar não expliquei perfeitamente. De 12 para 81. Continuando, Gonçalo. Vão à parte. Lá está, isso estás a dizer, tudo o resto constante, preferia estar mais diversificado. Entra um bocadinho no outro tweet, a falar sobre o Bill Miller e o facto dele achar que há alturas em que devemos concentrar e há alturas em que devemos diversificar. E ele associou isto a quando encontramos realmente umas fat tails, algo que achamos que está realmente barato e que tem uma long run e que tem um potencial grande, mas só encontramos algumas dessas ideias, aí devemos concentrar nessas ideias, enquanto que se encontramos cerca de 10 coisas, mais ou menos, com o mesmo nível de upside, estado pelo risco, aí sim faz sentido colocar em todas. Têm todas mais ou menos um perfil de risco semelhante e ele acha que isto varia ao longo do tempo, que há alturas em que é mais fácil encontrar muitas ideias. Lá está, no ano passado, em março, não precisavas de concentrar para ter retornos ótimos. Agora, provavelmente, para teres retornos ótimos daqui para a frente, já terás que concentrar. Não é? Isso isto agora não pode não ser assim, mas não faz algum sentido. Quanto mais alto estão os mercados em geral, mais sentido pode fazer concentrar, e quanto mais baixo, mais sentido pode fazer diversificar, porque se o índice, se está tudo em baixo, não é? Tu consegues bons retornos ao diversificar, mas se no geral está tudo caro e se só consegues encontrar uma ou duas que achas que vão ter bons retornos, se calhar aí faz sentido diversificar, concentrar. Logicamente, mas eu vejo a coisas ligeiramente diferente. É a mesma coisa só vista de outro ponto de vista. Estás a ver de cima, estou a ver de baixo. O facto de não encontrar as coisas obriga-te a concentrar ou a diversificar quando encontras muitas coisas. É diferente, é difícil de explicar a nuance que está aqui entre o que tu disseste e o que eu acabei de dizer. Não, mas sim, mas a mim parece semelhante. Do teu trabalho de formiga de encontrares várias, é que tu percebes que o mercado se calhar está cá em baixo, não é bem assim, mas, e de não encontrares é que tu percebes que o mercado está lá em cima. É uma nuance, se calhar não está claro, mas eu concordo completamente com isso. Exato. O que me levou a pensar que a concentração ou a diversificação não deve ser uma razão em si, mas mais um output do teu processo, não é? Ainda assim, eu não me sinto confortável a ter mais do que 20, porque eu não consigo manter a par mais do que 20 empresas e ainda assim procurar novos investimentos para contrabalançar contra estas empresas. Portanto, toda a mente humana tem o seu limite. E a minha provavelmente até está abaixo das 20, porque eu não sou uma pessoa com memória por aí além, nem com tempo ilimitado. Portanto, dito isto, convém ter alguns limites. Eu às vezes sinto inveja dos quant e da malta que usa quase só métricas quantitativas, porque podem relaxar, podem não fazer nada o dia todo e podem pura e simplesmente ao fim do dia, ok, deixa cá ver as métricas destas 50 empresas, até o software dá o alarme quando alguma métrica ultrapassar para cima ou para baixo ou para o lado, para o outro lado, e ok, esta ultrapassou, vamos trocá-la por outra que cumpra as métricas. Então agora digo-te o contrário, que é, imagina que tu és um quant e que é só algoritmos que compram e vendem e que tu não estás a ter boas performances há 5 anos. Afinas os algoritmos, mas isso é a mesma coisa, ou não? Eu sei, mas se calhar é muito. Eu sentia muito mais confortável não sendo um quant, A perder dinheiro. a perder dinheiro, mas olhar para aquilo que tenho e dizer, não, mas eu confio nisto, Okay. do que não saber muito bem, porque aquilo, é que eu sei que são métricas, mas aquilo na verdade está ali uma massa cinzenta ali, uma caixa preta ali no meio a definir o que é que está a fazer, não é? Eu diria que o quant é mais ou menos como os tipos dos ETFs que lá está, e não só, mas que acreditam no método e desligam-se das empresas que têm
e nem ligam muito e dizem, opa, ok, estou há 10 anos a perder, mas os estudos dizem que eu em 90 ou em 50 anos vou ganhar, portanto nem sequer me chateio. E agora posso estar errado, mas eu acho que vejo na minha cabeça um quanto um gajo tipo muito a frio que não quer bem saber do que é que está ali dentro no seu portfólio e só quer é saber a regra é esta, ou encontrei uma regra que acho que funciona, vamos usá-la. Mas Mas isto claramente é um retrato errado. eu acho que há uma diferença importante aí, não é? No caso dos ETFs, a regra é muito simples e tu percebes a regra, não é? Um ETF que replica o S&P 500, tu percebes o que estás a fazer. Não há. Agora, um quant, tipo Medallion Fund, da Renaissance, deve ser algo mais complicado. E curioso, né? Falando da Renaissance, eles têm um fundo aberto que está a ter mais performance e tem tido mais performance nos últimos anos, nos últimos 5 ou assim, e muita gente está a sair. Enquanto aquele fundo que eles têm, o Medallion, que é só... Desculpa? O fechado, sim. O fechado, só para eles? É só para eles, tem tido retornos brutais. E um cliente fora vê, mas então, o que é aberto estão a ter retornos miseráveis. O que é para eles, porque não é escalável, está a ter retornos fantásticos, está a ter 40% ao ano, mas tem de distribuir tudo o que gera. Mas, então as estratégias são diferentes. As estratégias são diferentes, sim. Interessante. Eu gostava de saber mais sobre o que se passa. E o gajo é giro, e até porque o Jim Simons, que é o gajo que está à frente do fundo, é matemático, não é? Nunca foi investidor, não é? Ele é prémio Nobel, não é prémio Nobel, não acho que não há prémio Nobel, mas é o equivalente da matemática. E Fields, a medalha Fields? é uma coisa assim. E ele é um matemático puro e trabalhou para... E não empregam ninguém da área financeira, que é espetacular. Pois não, mas não é só físicos, matemáticos e... Bem, há de haver um ou outro, não é? Acho eu, mas... Alguém tem que saber o que é uma ação, é isso? Exato, um consultor, então é um consultor que eles contratam. Mas sim, aquilo é tudo astrofísicos e matemáticos. É assim uma Senhores, coisa. desculpe interromper-te, temos 10 minutos no relógio. Gonçalo, se quiseres continuar, vamos a isso. Não, era basicamente isto. Estes dois tweets que me fizeram pensar um bocadinho mais sobre o tema e um bocadinho mais sobre... Porque é algo que eu tenho estado a debater, não é? E imagino que vocês também. E já agora, a notícia também saiu a semana passada do TED, eu não sei dizer o apelido, Wrestler, que era altamente concentrado também e com retornos incríveis. Aí o gajo do Buff da Berkshire? Sim, ele tinha 80% do portfólio estava em 5 empresas ou 4. Espera, mas esse era aquele que já tínhamos falado que tinha o Roth IRA, tinha a Sim, conta exatamente. Porque depois também houve alguém que descobriu que o outro Todd também tem retornos estratosféricos. Eu fui ver o 3F, ele teve um hedge fund na altura em 2008, 2009, 2010 e acho que até ir para a Berkshire, não sei quando é que foi. E ele tinha as 6 posições do core do portfólio dele eram quase 90% do portfólio. E para além disso, até comentámos que das 6, 5 estavam ligadas ao cabo e aos satélites. Havia a DirecTV também que era de satélites. E pronto, também seguindo um bocadinho os passos do Malone, não é? Havia muitas que o Malone estava lá metido. Concentrado em posições e concentrado em indústrias, não é? Portanto, ali... Aliás, concentrado numa indústria. Tinha duas porque havia uma que não era do tinha a da Vita, não é? Que é da hemodiálise. Exatamente. E depois o resto era quase tudo telecom. Não, e a telecom, cabo e satélites. Era uma telecom assim um bocadinho na altura, um bocadinho mais alternativa, não tinha AT&T. Gostava de saber como é que os meandros de como é que o Buffett escolheu e como é que soube que eles eram bons, toda essa análise até chegar aos tipos e escolher os tipos. E as conversas que tiveram e tudo isso. É mostrar, mostro-te aqui os meus retornos 30% ao ano há 20 anos e se calhar... Sim, e repara que eles compraram, eles ganharam o almoço com o Buffett, compraram o Ted e o Todd, os dois? Pelo menos o Ted, não sei se o Todd estava lá. E o gajo chega lá com o portfólio e olha lá. na altura como anónimo, porque acho que ele não veio, não foi público quem é que ganhou. Okay. E acho que também foi um bocado pelo que eu percebi, foi um bocado essa postura que também o Warren gostou, de não ser uma pessoa
não ser um promotor, não é? Ser uma pessoa reservada, que não querer mediatismo, mas estar a ter aqueles retornos, não é? e não... Quer dizer, uma pessoa com 30% ao ano durante décadas, tipo, e não querer os holofotes e não dizer, opá, já viram isto, meu? Passam lá igual a mim. Não é? Ele passou Sem despercebido. Twitter. Exato. Caladinho ali. Porra, altamente. Sim, senhor. Agora gostava, mas não sabemos dentro da Berkshire também quais são os retornos dos dois, pois não? Há uma entrevista há 2 ou 3 anos que o Warren diz que eles, tanto um como o outro, estão a ter retornos ligeiramente inferiores ao SP500. Ok. Exatamente. Tenho uma vaga ideia disso. Acho que até já tinhas comentado isso. Boa. Isso é uma pergunta muito recorrente nas assembleias, ele responde sempre isso, normalmente. Mas que mesmo assim é melhor do que os retornos dele próprio, do Warren. Sim, e depois ele diz sempre que tanto o Ted e o Todd trouxeram muito valor para além dos retornos que têm tido, nomeadamente deram conforto ao Warren Buffett do investimento que fez na Apple, ajudaram a perceber a empresa melhor, e pelo menos um dos outros dois também comprou para o portfólio que estava a gerir. Portanto, imagina, a Apple gerou para aí 60 bis à Berkshire, portanto, se tiver alguma responsa... Diz? Não, Se eles tiveram alguma responsabilidade em gerar este valor absoluto, já justificaram o seu salário algumas vezes. Exato. Vocês viram no outro dia, eu partilhei uma imagem do portfólio da Berkshire, graficamente, um gráfico de rodela, e que lê quase tudo não, 50%. Pá, eu fiquei estupefacto. Um gajo diz. Este é o portfólio público de ações, ou seja, é de ações cotadas em bolsa. Ok, pronto. E esse aí é só 1/3 do valor da empresa. Ok, boa, bem apanhado, não tinha pensado nisso. Mas ainda Mas isso não assim, é, pô, mas isso não é 50%. muito anormal, meu. Isso aconteceu ao longo da história toda. Pois, opa, mas eu nunca tinha pensado realmente nesta da Apple e sabia disto e sabia que subiu não sei quanto e que contribuiu não sei quanto, mas ver em forma gráfica. Se tu fores ver o portfólio dos dados, houve várias alturas em que ele tinha uma posição ou duas que era. Olha, quando ele comprou o American Express, 40% do portfólio. E a Amex comprou quando houve uma fraude, e a empresa estava quase a falir. Havia risco. E na altura, os acionistas, não havia a chamada limited liability. Portanto, se a empresa não tivesse dinheiro para pagar o resultado daquela fraude, quem tinha a pagar eram os acionistas. Olha, imagina, essa eu não sabia. Ele, na altura, podia-se perder mais dinheiro do que aquele que estavas a investir. E atrás de ti. Havia outra altura, que eu agora não sei muito bem os anos ao certo, mas acho que foi no início da década de 90, em que ele só tinha 3 empresas no portfólio. Houve aí uns anos, não sei se foi em 97, 98, só aqui confirmar. Olha, em 98, 97, 3, 4, 5, 6, 7, eram 7 empresas no portfólio. Estás a ver onde? Nas cartas, no site da Berkshire, nas letters. Portanto, em 97, mas houve um ano em que ele só tinha 3 ou 4 no portfólio. E quais eram aí? As maiores? As 3 maiores? Espera. Em 97, que ele tinha 7, era... algumas são as que tem agora, não é? Coca-Cola. Espera. Coca-Cola, American Express. Foi em 90 e tal que ele comprou Coca-Cola, não foi? American Express, Coca-Cola, Walt Disney, Freddie Mac, Gillette, Washington Post e Wells Fargo. Ok. É o portfólio. Nada tecnológicas. Não, tem a Gillette na altura foi muito falada, que era uma das... Eles davam um nome que era Inevitáveis, uma das Inevitáveis, a Gillette. Não era Nifty 50? Ou isso era antes? Não, isso foi nos anos 70. Okay. Não, ele dizia que era uma das inevitáveis, que é tipo daquelas empresas tipo, pá, a Gillette tem 70% do mercado de giletes do mundo. Às vezes parece fácil, um gajo olha para as giletes, olha para a tipa dos tapetes, olha para o gajo do, sei lá, assim várias, porque estava a ver no dia, há uma empresa que ainda é da Berkshire, que tem agora não me estou a lembrar do nome, tem um nome assim um bocadinho nada habitual, opa, que tem montes de marcas, montes de empresas dentro dela, desde compressores, utensílios de cozinha, as facas Guinso, não sei se lembram que aparecia na televisão, no TV Shop, as facas Guinso, tem assim um portfólio gigante de coisas e tinha retornos sobre o capital de 50% quando o gajo a comprou, e não é uma tecnológica.
E às vezes eu estava a ver assim algumas dessas e o tipo, algumas empresas, tipo, parece, isto realmente é básico, é o melhores tapetes, vamos comprar a empresa de melhores tapetes. A Borsheim, que era de joalharia lá em Omaha, a melhor empresa de todas, vamos comprar a melhor. Parece muito simples às vezes. Olhem, Os melhores bombons. Também. exato, exatamente, parece. Mas Olha, giletes é óbvio. olhem aqui só este último exemplo. 86. São 5 empresas no portfólio em 86. Já. A Capital Cities, que depois deu-lhe as ações da Disney, não é? Porque foi comprada pela Disney. A Geico, ainda não tinha comprado tudo, só tinha metade da empresa. Andy and Arman, que eu não faço ideia o que é. Lurs Siegel, que eu também não sei o que é. E Washington Post. 5 posições. Portanto, Sim, senhor. Olha, Scott Fetzer, se quiserem ir ver, Scott Fetzer. Opa, e sabiam, por exemplo, que a Berkshire ainda tem a marca de botas de cowboy, de pele, a melhor marca de botas de cowboy? Tipo, quem é que se lembra disto? E tem, ninguém faz ideia, não é? É curioso. Amigos, vamos fechar a loja. Por falar nisso, chegou ao Gonçalo, fim. eu perguntei ao Gary Michuris o porquê de ele ter 3 ações relacionadas com o Malone. John Malone e ele respondeu-me e vais ter que ver o vídeo. Agora foi daquelas Grande cheesy. teaser. Quando é que isso sai? Opa, quando eu tiver tempo para editar, mas eu queria ver se saía no domingo, mas acho que não vou ter tempo porque estou com o curso e estou a gravar o curso, opá, e não vai dar, mas para a semana sai de certeza. Meus amigos, um grande abraço, até para a semana. A semana.